Oliveira Mendes. Embu das Artes, SP, Alexa Cultural, Manaus, AM, EDUA, 2023. 705, inclui Bíblia 1, todos os, Rua Embu das Artes, Alex, Editor, Avenida, Marcelo Calegari. Marcelo Calegari. Psicologia Florestal Amazônica e os Processos Psicoflorestais. Marcelo Calegari. Da Psicologia Florestal Amazônica. A psicologia florestal amazônica é a psicologia rural latino-americana renomeada conforme nosso contexto local, para marcar o caráter regional de onde estamos discutindo. Psicologia, do grego, significa estudo da alma, sinônima de interioridade, que só é presente na terra graças ao corpo. Substituímos a palavra rural, do latim ruralis, campo, terra para agricultura, pela palavra em português floresta, uma extensão de terras onde existem muitas árvores, por ser este o aspecto mais saliente da Amazônia. Amazônica, é tudo que é deste lugar. A psicologia florestal amazônica, que estuda as particularidades das relações das pessoas das florestas da Amazônia, tem como foco a articulação entre os fenômenos do universo amazônico e os processos psicoflorestais, as relações e vivências da pessoa consigo, com as outras pessoas e com todos os seres e objetos nas cidades, florestas, rios, terras e todos os ambientes amazônicos, que se expressam no jeito ser e viver amazônida. Trata-se de um campo da relação, do entre, aquilo que está na interioridade da pessoa e nas interações desta com outros seres humanos, grupos, comunidade, instituições, sociedade, ou outros seres materiais e imateriais, no contexto multidimensional da Amazônia. A psicologia florestal amazônica é como o rio Amazonas formado por vários afluentes, vem sendo configurada pela junção de perspectivas de algumas ciências psicossociais aos saberes dos povos amazônidas. Os afluentes das ciências psicossociais que contribuíram para nossas leituras psicoflorestais foram as psicologias, especialmente a ambiental, ancestrais nativo-americanas, comunitária, crítica, cultural, da libertação, social, política, e outras ciências, ambientais, humanas e sociais. Quanto aos afluentes dos conhecimentos dos povos florestais amazônicos, estes foram oriundos de nossos contatos com povos indígenas, comunidades tradicionais e pessoas comuns da Amazônia nas florestas e cidades. Assim, em nos 35. Sa consciência reunimos estudos acadêmicos as vivências interiores e interpessoais para configurar esse saber psicoflorestal. Biografia e percurso acadêmico são um só. Há anos já havíamos apontado para a necessidade de abertura aos mitos, crenças, espiritualidade, práticas, religião, senso comum, superstições e todas as formas de conhecimentos presentes no cotidiano dos povos da floresta, pois tudo aquilo não quantificável e formalizável pelos parâmetros unidimensionais da ciência moderna sim existe e é real. Calegari, 2010, Calegari e Silva Júnior, 2014. Para os povos amazônidas, é verdade. A realidade e a verdade são muito mais do que aquilo que um cientista ou filósofo atestam ser. Nessa esteira, as bases da psicologia florestal amazônica estão sendo construídas pela convergência epistemológica, isto é, considerando a diversidade e pluralidade epistemológica numa atitude inter e transdisciplinar. Calegari e Silva Júnior, 2012. Ou seja, consideramos que para desvendar o enigma amazônico, Mendes, 2006, é necessário adotar as múltiplas formas de conhecimentos dentre os quais constam, imprescindível e especialmente, aquelas dos povos amazônidas. Um paradigma científico é composto por 5 dimensões: epistemológica, natureza, fonte, validade do conhecimento oriundo da relação do sujeito cognoscente com o objeto cognoscível, ontológica, natureza e essência do objeto, do ser, metodológica, caminho, ferramentas de investigação para a obtenção do conhecimento, ética, valores que conduzem a relação entre sujeitos e destes com objetos, e política, direção dada à produção do conhecimento, finalidade do ato de pesquisar. Monteiro, 1996, Guarechi, 2008. Considerando que é preciso desenvolvermos nossa ciência a partir da realidade local, Calegari e Tamboril, 2017, na psicologia florestal amazônica postulamos essas dimensões assim. Item epistemológica.
Os povos amazônidas nos ensinam que há distintas fontes do conhecimento, que vão além do método experimental epistemológica oralidade, saberes transmitidos de boca a ouvido pela tradição dos mais velhos, vivência prática, aprendida pela experiência, o erro e acerto classificado como científico, observação da natureza, que indica sinais para tudo, sentir e intuição, reveladores de algo à pessoa, saber interior, conhecimentos inerentes à pessoa, danos, expertise, sonhos, premonitórios, revelações. Viagens astrais, com 36. Teitos com outros seres, que transmitem a ciência. A natureza do conhecimento sobre a realidade é uma construção consciencial de cada pessoa em palavras, e não apenas pelos números. Assim, a validade da palavra com conhecimento é conferida pela comunidade, especialmente os mais sábios, o que nos indica que a verdade é relativa aos coletivos de nosso pertencimento ou pertencimento. Para chegar à verdade universal é preciso ir mais além. Em suma, nessa epistemologia amazônica há diversidade, fontes diversas do saber, e pluralidade, existe mais do que um tipo de saber coexistindo, que são reunidos na consciência da pessoa numa convergência epistemológica. Item ontológica. O ser amazônico é um ser humano igual ao outro, porém que vive na Amazônia. Os povos florestais nos demonstram que, ao contrário do ceticismo científico, se considera que sim possuímos um aspecto espiritual em nossa existência. Além disso, ensinam que aquilo que nos caracteriza primordialmente como gente, pessoa, ser humano é o nosso corpo. Portanto, a pessoa é um ser com uma face interna, psico, que a rigor significa alma, e uma externa, corpo, que se relaciona com outros seres viventes materiais e imateriais no espaço amazônico por meio de sua consciência, isto é, a ciência que tem consigo a ciência que tem consigo a consigo. Item metodológica. Mais do que procedimentos externos sensíveis auferíveis por critérios objetivos, ou interações sociais e operações de entendimento cognitivo, temos que considerar no método metodológico sentir, intuir e experiências existenciais que os povos amazônidas têm. Só podemos traduzir as vivências pelas palavras, que não são precisas como os números, havendo a necessidade da negociação de sentidos e significados entre as pessoas sobre o que é a realidade e a verdade. O caminho para chegar ao conhecimento parte da abertura consciencial do agente externo, nós pesquisadores, aos fenômenos, narrativas e experiências junto aos agentes internos, as pessoas nas comunidades florestais. É preciso aprender a lidar com a alteridade e superar o medo do desconhecido e do outro. É preciso aprender a lidar com a alteridade e superar o medo do desconhecido e do outro. Para tanto, necessitamos nos implicar com o cotidiano comunitário. Isso alude ao que outrora chamamos de interatuação psicossocial, atuação entre, que é um método de cunho colaborativo e participativo cujos instrumentos e que fazer são inventados a partir das potencialidades trazidas pelas comunidades locais. Calegari, 2021.37. Item ética. Tica. Há diferentes lógicas valorativas que conduzem a relação com o outro ser humano e o seu agir. Guarechi, 2008. Os povos amazônidas mostram que há um código de ética relacional entre as pessoas e destas com os seres e ambientes, oriundos das narrativas míticas e da ancestralidade familiar presentes na organização cosmopolítica de clãs e nações, bem como nas formas atuais de ser e estar na Amazônia. É importante considerarmos que estabelecemos relações entre sujeitos sociais, agentes internos e externos, num mundo relacional que envolve pessoas, seres e ambientes do passado e do presente na concretude cotidiana. Isso exige respeito à alteridade e ao modo de vida, abertura consciencial e a consideração de que o outro é sujeito ativo, capaz, com grau de consciência e protagonista de seu destino. Item política. Compartilhamos que necessita haver compromisso ético-político de uma atuação do psicólogo florestal implicado com a melhoria da vida das pessoas com quem atuamos e pesquisamos, segundo a direção que elas nos indicam. Calegari e Tamboril, 2017. Para muitos povos, o conhecimento não se presta apenas ao domínio do mundo externo, e sim para melhorar a si mesmo e ajudar a comunidade, o que é indicativo de sabedoria. Nesse sentido, é importante que a ciência produzida entre os coautores, agentes internos e externos, se reverta para o bem viver do amazônida.
Feitas essas delimitações preliminares, a seguir traremos o entendimento do que são os processos psicossociais e as florestalidades, ampliando definições que demos em produções anteriores por meio da contribuição do ponto de vista dos povos florestais e nativo-americanos, para então explicarmos o que são os processos psicoflorestais. Nesse sentido, podemos considerar que a psicologia florestal amazônica é também correlata às psicologias ancestrais nativo-americanas. Romero et al., 2021. Processos psicossociais e florestalidades. Nesta sessão trataremos de temas que lidamos em nossas produções recentes. Iniciamos definindo que os processos psicossociais são atividades, operações e fenômenos que acontecem simultaneamente e em múltiplas dimensões entre o bio-organismo, o psíquico, interioridade, e o social, exterioridade, nas interações e relações 38. Humanas, com seres humanos entre si ou destes com outros elementos materiais ou imateriais. Calegari, 2021, p. 29. Os aspectos psíquicos e sociais são bastante debatidos na psicologia social e ciências adjacentes, havendo convergências e divergências teóricas. Quanto ao elemento biológico, nós das ciências humanas e sociais pouco assento damos às influências e interferências do corpo para nossa caracterização enquanto pessoas, apesar de sabermos que sim, os fatores biológicos são fundamentais à nossa constituição e desenvolvimento até a morte. Por outro lado, os geneticistas e evolucionistas dão muito acento a tais fatores e atribuem importância teórica secundária aos aspectos sociais. Não há ainda uma fórmula clara que igualize o grau de influência biológica e social no desenvolvimento humano. Algum dia, talvez, se chegará à medida certa. Enquanto isso, contentamo-nos em afirmar, baseado nos sabers dos povos nativos mesoamericanos e amazônicos, que o corpo é o que nos caracteriza enquanto gente, pessoa, unidade primária humana baseado nos sabers dos povos nativos mesoamericanos e amazônicos, que o corpo é o que nos caracteriza enquanto gente, pessoa, unidade primária humana, humanas, com seres humanos entre si ou destes com outros